Está no ar, no Divã do Gicovati. Hoje, na abertura, eu vou falar um pouquinho sobre as relações entre sexo e amor na internet. O que acontece neste mundo virtual, neste mundo estranho para as pessoas mais velhas e que a gente está tendo que aprender a conviver e a se relacionar com um pouco mais de objetividade. Quanto mais eu penso sobre a questão do mundo virtual, eu me convenço de que não se trata de um mundo tão diferente do mundo real. A comunicação pode não se dar pela via direta, se dá por imagem, ou por palavras, ou por texto mesmo, mas existe comunicação. De modo que existe perfeitamente a possibilidade de algum tipo de interatividade. O amor é essencialmente um fenômeno interpessoal e existe perfeitamente possível a chance da gente conhecer melhor até uma pessoa através da via virtual. A gente conhece ela mais por dentro do que por fora. É evidente que a câmera pode mostrar algum tipo de imagem, mas será uma imagem sempre limitada àquilo que a pessoa quer mostrar, porque ela poderá sempre melhorar ou, vamos dizer, mostrar o lado mais interessante ou mais agradável da sua personalidade ou da sua pessoa. Agora, nas conversas, ainda que não obrigatoriamente só por Skype, mas mesmo por escrito, as pessoas têm a chance de conhecer melhor o interlocutor por dentro. Uma coisa que é raro quando, por exemplo, as pessoas se conhecem numa balada, onde a dificuldade, inclusive pelo som da música, etc., é muito grande para que se possa conversar. Então, esse mundo virtual, ele pode criar até mesmo condições favoráveis para que as pessoas se conheçam de uma maneira legal. Evidente que podem existir mentiras, mas quem garante que não existem também aos montes as mentiras no mundo real, e quando as pessoas se conhecem e começam a bater um papo durante uma festa, numa noite, quem garante que tudo que a gente ouve seja verdadeiro? O mundo é sempre um mundo complexo, esse da intimidade que vai se construindo entre duas pessoas. E é evidente que no momento mesmo em que duas pessoas se conhecem e se encontram na realidade, existe um problema complicado, que é o daqueles aspectos que encantam ou não a pessoa, mesmo aquelas com as quais a gente tem afinidade intelectual ou de conversa, qual seja o jeitinho da pessoa, os cheiros, o modo de falar, o detalhe do timbre de voz, o jeito como se mexe, como se comporta, as sutilezas da forma de se postar e de se movimentar e de sorrir da outra pessoa. Enfim, este fator que a gente chama, ou eu chamo de fator X, que faz com que pessoas se encantem umas pelas outras, além daquelas afinidades racionais e intelectuais que podem justificar também o encantamento, né? No sexo, então, o fenômeno do virtual é mais fácil de acontecer do que mesmo o amor, porque o sexo mesmo na vida real é um fenômeno, pelo menos o sexo casual, ele é muito pessoal. Ele, na verdade, não é interativo, quer dizer, o indivíduo pode até trocar carícias com outra pessoa, mas é muito parecido com aquilo que aconteceria se a pessoa fizesse, ou se acariciasse cada um a si mesmo. Quer dizer, o sexo no sexo mesmo, no sexo real, o outro é quase que apenas um estímulo para a excitação da gente mesmo. Exatamente a mesma coisa que acontece no universo virtual, onde o outro é estímulo para a excitação da parte da gente. Então, eu penso que, do ponto de vista sexual, esse sexo casual, na realidade, é que tende a desaparecer. E ele provavelmente vai ser até mais substituído pelo sexo casual na internet. O sexo casual na internet, para mim, faz mais sentido do que na vida real. O sexo, ele ganha conotação interpessoal e vale a pena como fenômeno real, na realidade mesmo, quando ele se associa a algum fenômeno interpessoal, em particular quando ele se associa ao amor, ou seja, onde existe real significado de intimidade, onde o outro existe de fato, e ainda que no momento mesmo do clímax sexual haja um certo esfriamento da importância do outro, logo que se abre o olho depois do prazer, o outro volta a ter aquela força, aquela importância fundamental, que no sexo casual não existe, e é um momento em que o mundo virtual tem a vantagem, porque no mundo virtual a gente aperta um botão e deleta o outro simplesmente, ao invés de ter que tentar fazer força para se livrar dele. Então, eu penso que quando a gente se livra dos preconceitos
conceitos que envolvem a questão da, vamos dizer, da internet, do mundo virtual, a gente vai aprendendo que por ali acontecem coisas muito parecidas do que aquelas que acontecem na vida real, e é um universo de interatividade tão parecido com o real quanto o possível, e que, portanto, talvez a única coisa que a gente vai aprender aos poucos é que a interatividade no mundo real não seja tão real também. Ela é meio virtual, assim como é virtual as relações que se dão intermediadas pelas máquinas, né? Essas seriam as minhas considerações iniciais e vamos imediatamente, então, para os ouvintes que já tem alguns aqui ligando. O primeiro ouvinte na linha, seu nome, por favor? Carlos Eduardo. Pois não, Carlos. Boa noite. Boa noite. Dr. Flávio Gicovato, vou tentar ser bem breve. Por favor. Eu tive um acidente há 18 anos, fiquei 80 dias em coma. Sim. Certo? Quantos anos você tinha na época, Carlos? Eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 38. Pois não. E daí fiquei 80 dias em coma, daí eu saí do coma, eu me arrastava, engatinhei, fui para cadeira de rodas, muleta axilar, Sim. caí um monte de vezes, mas nunca desistia. Sim. E daí comecei a usar uma bengala, Sim. mas fiquei com o quadril rodado. Sim. Aí, em 2001, eu trinquei o osso do pé. Sim. Fiz uma cirurgia, coloquei um aço, amassou o aço, fiz outra cirurgia, coloquei um parafuso, quebrou o parafuso. Daí fiz outra cirurgia, coloquei uma placa com 5 parafusos. Certo? Certo. Vamos mais rápido um pouquinho, Carlos Eduardo, porque Tá. você, pelo jeito, você teve bastante problema de saúde. Vamos ver como é que ficou no final. Não, então tá. Então, daí, com esse acidente, eu fiquei muito fechado, muito apático, Sim. sabe? Nada, eu tenho minha vida, eu acordo 5 e pouco da manhã, eu moro em frente ao clube, eu vou, eu treino, eu nado, daí eu vou aqui na esquina, faço boxe, e eu tô acomodado, certo? Sim. Aí, sexta-feira, eu falei com minha tia, daí houve uma rusguinha. Ela falou, você podia estar trabalhando, ganhando 4, 5 mil reais. Daí eu falei, tia, isso não me interessa. Eu nunca vi caminhão de mudança em velório. Entendeu? Daqui não leva nada. Sim. E eu queria uma... E você fica, então, só o dia inteiro cuidando da sua recuperação física, é isso? Também. Que mais? Eu faço os exercícios de manhã. E o que mais? E à tarde eu fiquei em casa lendo. Ontem até peguei na minha prima 2 livros do Senhor. Isso já é A Liberdade Possível então. E Ensaio sobre Amor e Solidão. Sim. Quer dizer, você fica lendo e não acha relevante, então, trabalhar? Não acho, porque o trabalho não é o principal objetivo da vida. Qual é o maior objetivo seu hoje, Carlos Eduardo? Ser feliz. E você pretende fazer... O que lhe falta para isso? Porque a felicidade nunca é completa. Tá certo. Mas você se considera hoje uma pessoa mais para feliz? Considero. Tá muito bem. Então, veja só, eu acho que realmente o trabalho não é o único caminho da pessoa se entreter. Eu acho que, em virtude desses 18 anos de recuperação que você passou e todos os contratempos físicos, evidentemente você se atrasou profissionalmente naquilo que poderia ter sido a sua história se você tivesse começado a trabalhar desde moço. É evidente que isto pode ter criado aí uma lacuna, um vazio e uma certa falta de entusiasmo com a ideia de trabalhar em alguma coisa mecânica, burocrática, pouco estimulante e pouco intrigante, não é? Não sei qual é o grau de formação que você conseguiu adquirir por força dessas limitações todas, mas de um jeito ou de outro, para qualquer atividade profissional, certamente você fica com um déficit e com uma limitação e até certo ponto um pouco atrasado em relação às outras pessoas que começaram a trabalhar para valer na hora que você foi para o coma e passou por toda essa adversidade física. Eu não vejo nenhum problema se você realmente não tem a necessidade material essencial, dá para tocar a vida sem trabalhar. Se você consegue se entreter, se você consegue cuidar de você mesmo, talvez aquilo que possa ainda mais fazer falta e fazer um bem danado para você seria encontrar
algum tipo de envolvimento sentimental, um pouco de amigos a mais, um pouco mais de convívio social e de companheirismo. Eu estou com você, eu não acho que o trabalho é a única forma das pessoas gastarem a vida, é uma forma legal quando existe ou necessidade e a gente pega o gosto, ou quando existem circunstâncias muito favoráveis pelo fato da gente ter muita curtição e gostar muito de um determinado ofício. Muito obrigado e boa sorte para você, ô Carlos Eduardo. Eu tenho aqui o ouvinte, uma ouvinte que se chama Helena. Ela mandou o seguinte: doutor, tenho 21 anos e tenho uma vida sexual ativa há 3 anos. Nunca consegui chegar ao orgasmo. Não fico encanado com isso, porque todas as minhas relações são muito boas. Mas se me sinto bem assim, imagino que com o orgasmo seria muito melhor. Já tentei de diversas formas, já tive relações com homens, mulheres, com 2 pessoas ao mesmo tempo, mas não tem jeito. O orgasmo nunca é atingido. O que faço? Então, Helena, veja, eu vejo que você já experimentou de tudo, já experimentou inclusive, provavelmente também se masturbando, conhecendo muito bem o seu corpo, etc. Existem talvez tipos de respostas que são micro-orgasmos que provavelmente criam essa condição para que a intimidade seja plena e satisfatória para você. Essa ideia feminista de que o orgasmo pode corresponder a uma coisa parecida com a ejaculação masculina, ou seja, com um momento em que a pessoa vai ter uma sensação plena e de saciedade, parecido com aquilo que acontece com o homem quando ejacula, provavelmente não existe como regra nas mulheres. As mulheres, mesmo quando têm orgasmo, elas têm uma excitação residual que permite que haja a continuidade da relação depois das respostas orgásticas, que podem ser múltiplas, e podem ser pequenas e múltiplas. E não é impossível que seja este o seu caso mais do que a ausência de orgasmo. A sensação global é prazerosa, a sensação de excitação você curte, e é isso que é o mais importante. Quer dizer, você curte o convívio com a troca de carícias e a excitação sexual. A questão do orgasmo para a mulher é menos relevante justamente por causa disso, porque sempre existe uma excitação residual. Ou seja, a mulher não tem aquela saciedade equivalente à do homem depois que ejacula, onde ele quer dormir, a mulher quase sempre depois do sexo quer bater papo, quer conversar. São raras aquelas mulheres que têm a resposta parecida com a do homem e que tenha realmente sonolência e vontade de descansar depois do sexo. Então, não vejo nenhum problema e acho que você não precisa se preocupar nem um pouco com outros orgasmos, porque se você não tiver os orgasmos, estes mais intensos, vai ter também, do mesmo jeito, uma excitação residual. Quer dizer, não fica zerada a questão da resposta, vamos dizer, orgástica da mulher. Não tem paralelo com a do homem e a gente tem que aprender a curtir a vida como ela se mostra. Você é uma moça que tem uma exuberância sexual, não fique encanada mesmo. Continue vivendo a sua vida e vamos ver o que a vida ainda te reserva. Você só tem 21 anos, muito menina, tem muita água para rolar ainda embaixo da sua ponte. Muito obrigado pelo seu e-mail. Muito bem, temos já ouvintes na linha outra vez. Seu nome, por favor? Antônio. Pois não, Antônio. Ô, doutor, eu gostaria de saber que eu tenho um problema comigo que tudo que eu quero fazer, eu quero que aconteça antes, né? Sim. Por exemplo, se eu tenho que fazer uma reforma de uma casa, eu não consigo deixar para o dia que está programado. Eu quero que aconteça antes. Por exemplo, hoje eu tenho que... eu comprei uma janela. Aí é para colocar amanhã. Eu quero chegar... Se chegar à noite, eu ainda quero que quebre aquilo hoje e faça hoje ainda à noite. E eu tinha uma empresa... E quando eu vi que estava indo de mal a pior, antes que acontecesse alguma coisa, eu não consegui levantar ela, eu já programei, já vendi, não fiz um negócio, não foi tão viável, e eu gostaria de saber qual é esse tipo de problema. Mas esse tipo de impaciência você tem só com coisas práticas ou com coisas assim também que tem uma viagem para fazer, você também fica muito ansioso? Ou se vai encontrar uma pessoa para jantar, por exemplo, daqui a uma semana você também fica ansioso. Como é que é com a relação com pessoas ou com programações que não envolvem obra nem reforma? É a mesma coisa, doutor. Se eu tiver uma viagem programada para amanhã, à noite eu já não durmo. Já não dorme, e amanhã cedo, se tiver um compromisso amanhã cedo, também já tem dificuldade de dormir. É assim?
Já tem. Aí aquilo eu não consigo tirar da cabeça e é 24 horas enquanto não aconteça. Enquanto não aconteça, né? Então, esse é um tipo de ansiedade. Você tem isso? Quantos anos você tem, Antônio? Eu fiz 36 anos ontem. Você 36 anos e você sempre foi assim? Sempre fui assim. Por exemplo, se eu tiver com uma pessoa conversando comigo e ele atrasar o que ele tem de falar comigo, eu já fico sem paciência com ele, já quero tomar a frente e completar a conversa. Sei. E você então não tem nem paciência para ouvir o que a pessoa tem para falar, é isso? Não, doutor, eu gosto de ouvir, mas se a pessoa atrasar para falar, eu já perco a paciência com a pessoa e já quero completar para ele o restante da frase. Já entendi. Então você vive mesmo, é muito ansioso e impaciente a vida inteira, né, Antônio? E pelo jeito é uma característica sua, quer dizer que você não tem, parece que um quadro de ansiedade e de impaciência que te acompanha desde sempre. Não sei se você já fez algum tipo de tratamento psicológico, mas provavelmente, nesses casos, a melhor indicação mesmo é de algum tipo de psicoterapia, especialmente alguns tipos de psicoterapia direcionados mesmo para a ansiedade. Se fosse às vezes existe um quadro, vamos dizer assim, mais orgânico que se chama ansiedade generalizada, mas não parece ser o caso. Parece que você tem essa angústia de impaciência, que você definitivamente não tem nenhuma competência para esperar. Você não sabe esperar coisa alguma. E a vida é uma eterna espera, não é? Como falava a música lá do Chico Buarque, lá o Pedro Pedreiro, a gente vive esperando o trem, esperando alguma coisa para o ano que vem, está sempre esperando. E se você realmente não tem habilidade, não tem paciência para esperar, você vive num estado de ansiedade permanente. Então, aprender a arte de esperar é uma das coisas que um tratamento psicológico pode lhe ajudar, né? Entender que essa pressa toda só vai levar você mais rápido para o cemitério, porque você vai viver ansioso, vai viver aflito, e isso vai significar e implicar num desgaste físico totalmente desnecessário, inconveniente, e que não é a necessidade imperiosa e própria da sua natureza. Muito obrigado pelo seu telefonema, Antônio. Fica calmo que o programa acaba terminando às 10 horas e depois dos 10 vem a noite total. É assim mesmo a vida, não tem que esperar o fim já rapidamente. Vamos curtindo cada instante, que é o mais relevante. Muito obrigado, temos mais um ouvinte na linha, senhor. Caiu a linha, vamos então responder um e-mail enquanto refaz a ligação. A Karina mandou o seguinte e-mail para mim. Dr. Gicovati, tenho um relacionamento há 13 anos com uma pessoa mais velha. Tenho 32 anos e ele 50. Essa diferença nunca atrapalhou em nada, nem mesmo na questão íntima e sexual. Há um ano passei por uma cirurgia plástica de redução dos seios por questão de saúde. E há 9 meses ele passou a tomar remédio para a depressão. Desde então, muita coisa mudou. O interesse dele por sexo e carícias praticamente sumiu. Ele diz que não consegue ter mais prazer ou apetite sexual. As raras relações sexuais são muito rápidas e automáticas. Depois, ele sempre me liga pedindo desculpas e diz que, apesar de se esforçar, não consegue. Será que tudo isso é resultado da diminuição dos meus seios ou será por causa dos fortes psicotrópicos que ele está tomando? Então, eu acho o seguinte, Karina, que provavelmente você tem que imaginar que a principal causa para isso seja o fato dele estar tomando medicação antidepressiva. Todo remédio antidepressivo prejudica dramaticamente a função sexual masculina. Toda atividade sexual dos homens, e às vezes até mesmo das mulheres, é fortemente prejudicado pelo surgimento de medicações, pelo uso constante de medicações antidepressivas. Muitas vezes você pode tentar pensar que tem alguma coisa a ver com você, por exemplo, relacionado com o fato de você ter feito a cirurgia da redução dos seios ou qualquer coisa desse tipo. Definitivamente, isso não tem a menor relevância. O que realmente tem importância mesmo é o fato de você ter como companheiro alguém que está
efetivamente tomando medicação psicotrópica, o que é realmente um elemento limitador forte da sexualidade. Tenha paciência vocês dois, saibam que o antidepressivo provoca este efeito colateral e em breve, provavelmente, depois que o seu parceiro puder parar de tomar o remédio, isso aqui vai voltar à normalidade. Muito obrigado pelo seu e-mail. Agora sim, temos ouvintes na linha. Seu nome, por favor? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Fábio. Fábio, pois não. Doutor, eu tenho uma dúvida. Eu faço musculação há uns 4 anos e, assim, eu sempre tomei suplementação, aminoácido, proteína, coisas do tipo. Sei. E agora, o ganho, assim, de massa, essas coisas é pequeno, mas eu tive, assim, no longo desses 4 anos aí, uns 7 quilos, mais ou menos. Você era muito magro, Fábio? Eu tenho 1,83 m, hoje eu tenho 72 quilos. Eu já tive 64, 63, hoje eu estou um pouco melhor. Tá melhor, então. Isso, eu tenho uma dúvida sobre tem um pré-hormonal, que eu não sei se você conhece, que chama Dedrol. Não conheço. Ele aumenta a produção de testosterona, deu uma lida por cima, assim, eu também não sou especialista nisso. Eu gostaria de saber se o senhor sabe, se é perigoso tomar essas coisas, que eu queria aumentar um pouco mais a massa e, assim, um pouco mais rápido. Então, Fábio, você está com quantos anos agora? Tenho 29. 29 anos. Isso faz muita diferença na sua vida? Quer dizer, como é que é a sua vida com as moças, com as namoradas? Você tem algum problema por causa da magreza? Não, tranquilo. Então, pra que você vai ficar tomando hormônio, meu? Seria só estética mesmo. Estética pra quê? Estética é sempre pra impressionar as meninas, ou não é? É, verdade. Pra que você precisa de estética? Só pra tirar fotografia e ficar se olhando no não é? O objetivo é esse, né? É ter sucesso ou conseguir espaço, ou não precisa ser grande sucesso, mas enfim, não ter nenhuma dificuldade maior com as pessoas que a gente quer aproximar, né? Com as meninas com as quais você quer conhecer, eventualmente via namorar, etc. Agora, o fato de você estar um pouco mais magro, um pouco mais musculoso, um pouco menos, me parece mais seguir a moda, que bacana agora é ser um cara todo sarado, etc. E isso com risco de prejuízo da saúde. Eu volto a dizer, eu não conheço o remédio, mas provavelmente deve mexer com hormônios, e se há alguma coisa que eu não simpatizo, é com coisa que mexe com hormônios. Você já tomou alguma coisa que mexe com os hormônios ou não? Não, nunca tomei, por isso que eu tô com... Então, porque aminoácido, essas coisas, tudo bem, são pré-proteínas, isso tudo pode fazer até muito bem para a saúde e ganhar um pezinho aí que você já conseguiu, né, e ficar provavelmente em condições melhores. É mais do que suficiente. Eu não mexeria em uso de hormônios, porque isso, inclusive, você sabe, é doping, não é? Nas competições. E é perigoso, ninguém conhece exatamente o efeito disso, no longo prazo, são coisas que se usam hoje em dia, não se conhecia e não se fazia uso antigamente, pode ter algum efeito até de te facilitar a vida no começo, porém, você não sabe exatamente quanto isso não vai te custar lá na frente. Não faça não, meu caro, você está bem, está com um agrado aí com a freguesia feminina, que é o que interessa. Então, fica na sua e muito obrigado pelo seu e-mail. Mais um ouvinte na linha, seu nome, por favor? Sofia. Sofia, pois não. Boa noite, doutor. Boa noite. Tenho um pouco de vergonha de falar, é que assim, eu sou uma pessoa, tenho 27 anos, namoro há 4, um rapaz de 25, nosso relacionamento é super lindo. Peraí, você tem 27... E eu namoro um rapaz de 25. Há 4 anos, um rapaz de 25, isso? Isso. Sim. E o meu problema é que a nossa vida sexual não é muito boa. A frequência é muito baixa, ele não demonstra ter muito interesse por sexo, assim. Então, já aconteceu várias vezes ele broxar. Sim. Então, eu até ouvia um e-mail da penúltima pessoa em que o companheiro estava com esse mesmo problema e estava fazendo uso de algum medicamento, né? E aí eu queria saber, assim, que eu me considero uma pessoa, assim, atraente e tal, tá tudo bem de saúde, mas eu não consigo entender o que acontece. Mas a falta de interesse. Da parte dele. Isso, da parte dele. Então, mas a falta de interesse da parte dele não é obrigatoriamente relacionada com qualquer problema que exista em você. Como é que é a qualidade do relacionamento de vocês, Sofia?
É muito boa. O que ele já me disse é que eu fui a única parceira sexual dele. Sim. Então, ele já chegou a dizer que tem certo interesse de conhecer como seria com outra pessoa, mas eu não sei o que eu poderia fazer, não sei. Não, mas me diga uma coisa, do ponto de vista da intimidade de vocês dois, é um clima de companheirismo positivo ou tem muito atrito, muita briga, muita tensão? Eu acho que eu acabo ficando um pouco na mão, assim, acho que acabo ficando nervosa, acho que uma coisa acaba levando a outra. Sim, mas na origem você não é uma pessoa nervosa? Não. Nem ele? Não, extremamente tranquilo. Então, na verdade, vamos dizer, um namoro calmo, não é um namoro cheio de briga. Não, é um namoro calmo. Assim. Você sabe que uma das coisas que me surpreende sempre é perceber que justamente nas relações sentimentais de melhor qualidade, onde existe afinidade, onde existe respeito, onde não se tem brigas desnecessárias e coisas do gênero, é justamente onde a maior parte das vezes aparece dificuldade sexual masculina. Né? Evidentemente o seu namorado já não era um cara... o rapaz já não era... Você fica... Onde é que você mora? Você tem um barulho brabo aí passando atrás de você. Tô na rua. Na rua, né? Então, às vezes existe uma dificuldade no moço já anterior, porque você começou a namorar, ele tinha 21 anos, não é isso? Sim, exatamente. E não tinha tido nenhuma vivência sexual. Então é um moço mais fixado em sexo com companheirismo, sexo com amizade. Se ele for tentar ter sexo fora desse contexto, sexo casual, provavelmente vai ficar até aborrecido isso para ele. Mas, de todo modo, ele talvez precisasse se sentir um pouco mais seguro sexualmente para poder tentar um pouco mais. A verdade é que num clima romântico, quase sempre há uma dificuldade sexual maior dos homens. É gozado a gente pensar isso, porque a gente tem sempre a ideia de que quanto mais clima de amor, maior a facilidade sexual. Isso é verdade para a mulher, mas não é tão verdade para o homem. Parece que o homem tem a sua sexualidade com frequência relacionada mais com um clima de agressividade, de disputa, de desafio e de coisas do gênero, que não são as que acontecem mais quando você tem uma relação justamente de boa qualidade. Aqui a pequena tensão que surge é em você, talvez por se sentir mal atendida. Você também está errada por tomar isto como ofensa pessoal. Você não deveria se sentir pessoalmente ofendida e sim entender perfeitamente que se trata de uma dificuldade ou dele, ou uma dificuldade inerente à própria condição, vamos dizer assim, do relacionamento sentimental. Quando você se sente pessoalmente ofendido e fica irritado, você complica o problema ao invés de facilitar. Eu acho sempre importante entendimento, compreensão, ao invés de se sentir pessoalmente tão atacada pelo que acontece. Não é nada pessoal com você, isso é a única coisa que eu posso garantir. Não é nem porque você é feia, nem porque você é desinteressante, não é por nada disso. Ou é algum problema pessoal do moço, que ele possa ter até antes mesmo de você, ou é algo que deriva justamente do fato de que, tendo esse sentimento positivo em relação a você, talvez seja mais difícil para ele, vamos dizer, vincular o sexo ao amor, que é uma coisa que a cultura sugere que se faça muito, mas que os homens têm grande dificuldade em fazer. Muito obrigado. Tenha paciência com ele e vê se não fica tão irritada e não ofendida pessoalmente, porque não é nada que ele faça contra você. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Doutor Flávio, boa noite. O André, tudo bem? André, boa noite. Bom, prazerzão falar com o senhor aí. Igualmente. Seguinte, eu liguei há uns 5 meses pro senhor aí, mais ou menos assim, que eu tava sempre vivendo uma situação meio que de... Eu tenho 2 filhos com a pessoa e nós moramos juntos e tal, sem casar, moramos juntos assim. Uhum. E era muita briga, muita discussão, muita falta de respeito dos dois, assim, né? Quantos anos você tem, André? Eu tô com 33. E ela? Ela, 29. E tipo assim, aí eu acabei saindo fora de casa porque tava uma coisa sustentável, já faz 1 ano e meio mais ou menos. E em maio eu liguei pro senhor assim e tal, que eu tava meio desesperado, que eu tava assim, sem ver meus filhos e tal, não sei o quê. E de 2 meses pra cá, aí a gente voltou a se conversar, meio que se respeitando novamente, assim, né? E a gente acabou fazendo uns revival, assim. Tipo, deixava os moleques lá na casa dela, tipo, pegava eles, deixava no mesmo dia. E ela convidava pra entrar e tal. E eu curto ela, eu gosto dela, assim, entendeu?
Eu curto ela, assim, eu sei que ela é possessiva, tem um gênio forte e tal, não que eu não tenha, mas ela tem, talvez não tenha um controle do tamanho que eu tenho, assim, eu tenho um controle, se eu tô nervoso eu consigo me segurar e tal, e ela já não, ela fala mesmo, não tá nem aí e tal, mas a gente fez uns revival, assim, eu me envolvi com outras mulheres, mas não senti nada, assim, e eu curto ela, só que assim, é complicado, entende? Nós voltarmos, assim, porque... Mas ela quer que você volte para cá? Sim. Só que me falta confiança em voltar, porque eu tenho receio de que, se nós voltarmos, assim, de eu perder uma certa liberdade que eu não tinha, não de sacanear ela, nada disso, assim, mas de repente, que eu escuto o senhor falar direto aí, que, saiu, o cara tomar uma cervejinha, bater um papo furado, alguma coisa assim. Hoje ela fala que não se importa, não, você pode e tal, mas eu não boto uma fé ainda, entendeu? Não, e nem é para botar mesmo, porque ela também não pode ter mudado tanto em tão pouco tempo. Em pouco tempo, né? O que ela está é fazendo toda essa estratégia porque parece que ela quer mesmo você de volta, né? Entendi. Então ela faz essa conversa toda bonita porque está querendo você de volta. Isso significa que, obviamente, também ela tem lá seus sentimentos por você, mas as características de personalidade e os traços e o modo de ser dela não mudaram nada. Então você deveria, talvez, ficar mais na sua mesmo, não é? Continuar nessa posição como está agora, por um tempo mais comprido, insistindo com ela que você gosta dela, que você gosta da companhia dela, mas que não está seguro para voltar. E deixar essa dificuldade de ficar seguro por mais tempo, quem sabe, inclusive isso possa ajudar efetivamente ela a avançar e a progredir. Não sei se eu estou sendo claro, mas sim. Quando você já volta com muita facilidade, eu acho que você cria uma condição de moleza para ela, que aí sim é que ela não muda mesmo. Se ela perceber que esse retorno, se acontecer, vai acontecer muita dificuldade, muito dificilmente, então provavelmente você vai conseguir melhores resultados. Então, insista, endureça, ao mesmo tempo aquela coisa que falava que se fala do Guevara, né? Endurecer sem perder a ternura. Você continua saindo, continua curtindo, continua dizendo que gosta dela, mas insista também em dizer que não confia o suficiente para abrir o seu coração por enquanto. Vamos deixar o tempo mais um pouquinho falar mais alto, ou seja, deixa tudo mais ou menos do jeito que está, até que você tenha um pouquinho mais de segurança, de certeza. Muito obrigado pelo seu telefonema, André. Temos aqui um e-mail do Wilson, que escreveu para o programa o seguinte: doutor, um amigo meu viu fotos da minha esposa nua no meu celular, que esqueci na casa dele, e fez comentários sobre a beleza dela. Ao invés de ficar com raiva, fiquei extremamente excitado. Falei com a minha mulher sobre este fato e ela não ficou nem um pouco aborrecida. Daí em diante, sempre tiro novas fotos para mostrar para esse meu amigo. Isso é normal? Eu e minha esposa jamais aceitaríamos uma terceira pessoa em nossas relações. Então, Wilson, normal é uma palavra que não é boa de ser usada em psicologia com facilidade. Não é comum. Normal, se você quiser saber no sentido de ser uma coisa usual, não é. Não é comum que um indivíduo ache engraçado que outra pessoa veja fotos da sua mulher nua. Que o homem tenha e tire foto da sua mulher nua, que guarde isso no seu celular, etc., não é incomum. Agora, que fique contente, ou e mesmo excitado de imaginar que ela provoca o desejo e é valorizada por outros homens, realmente não é uma coisa tão comum quanto você, vamos dizer, como vocês estão curtindo aí. O fato é que isso virou uma espécie de fantasia erótica do casal, nada também que faça mal, acho que não é para colocar mesmo mais ninguém na relação, isso virou apenas uma pitada, uma espécie de um fermentozinho que vocês colocaram aí para ativar e fazer a relação um pouco mais picante. Eu não vejo problema nenhum visto por este ângulo. Não é essa forma comum que os casais usam para apimentar a relação, mas é uma forma absolutamente aceitável, como qualquer outra fórmula que os casais podem se valer para que, ao longo do tempo, a vida sexual se mantenha apimentada. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Meu nome é Edson. Pois não, Edson.
Então, doutor, eu tenho 40 anos e tenho um relacionamento com uma mulher casada há 6 anos, né? Sei. E Você é solteiro? eu sou divorciado. Sei. Você vive sozinho, então. Exatamente. E nós saímos aí com frequência 2 a 3 vezes por semana, né, dentro do horário comercial. Sei. E o que tudo indica, o marido dela sabe da relação e fica numa forma meio velada, né? Sei. No entanto, ela ama nós dois, eu não tenho nada contra. Ao que parece, ele também não tem nenhuma objeção. E ela fica satisfeita com nós dois, né? Sei. Não, vocês não têm nenhuma pretensão de ficar, de virem a se casar? A princípio, não. Sei. Você não tem ou ela que não tem? Como você gostaria? Não, eu acredito que não, sabe? Porque do jeito que está a relação, está tão resolvida, sabe? Está tão fantástica que acredito que no atual momento nem convém fazer qualquer tipo de mudança, sabe? Sei. Quer dizer, para você tá bom assim? Maravilhosa, e pelo que eu sinto da parte dela e do relacionamento que ela mantém, tá tudo certo. Me diga, o marido dela, ela se dá bem com o marido dela? Se tá dentro dos parâmetros que nós temos de um casamento normal, é maravilhoso. Inclusive ele é meu amigo, nós saímos para tomar cerveja, tudo, sabe? Sei. E me diga uma coisa, você não se sente constrangido, nem mal à vontade, nem nada? De forma alguma. Sei. E ele também não, pelo jeito... Também não. Porque às vezes a gente eu e ela, né? Às vezes até viajamos para alguns municípios aqui comercialmente da Grande São Paulo, até com a autorização dele, né? Sei. E ele também não se aborrece com isso, nem nada? Também, aparentemente não. A gente bate papo tranquilamente. Só fica aquela relação velada, entendeu? Sim. Fica mantido como se ninguém soubesse de nada, né? Ninguém sabe de nada. Quer dizer, ninguém fala claramente sobre o que está acontecendo. Mas, e você não se sente, vamos dizer assim, desconfortável pelo fato... De forma alguma, muito pelo contrário, até curto muito esse relacionamento, e não é um relacionamento curto, é um relacionamento que há 26 anos já. 6 anos, isso eu entendi. E ao mesmo tempo, você sente falta de ter uma parceira, por exemplo, para fim de semana, para sair, para namorar ou não? Eu tenho uma namorada esporádica no trabalho que eu desempenho, né, que de vez em quando a gente sai para jantar e bater um papo, né? Namorada esporádica é uma coisa, vamos chamar amiga, então, né? Exatamente. E essa também topa de sair só de vez em quando e não quer compromisso também com nada, nem coisa nenhuma? Ela quer um compromisso mais sério, mas eu evito. Para mim também eu não tenho interesse em tocar esse tipo de relacionamento com ela. Né? Durante o tempo que você estava casado antes, você está divorciado há quantos anos? Eu sou divorciado há 10 anos. E por que divorciou? Chegou um estágio, eu estive casado durante 10 anos e o relacionamento chegou ao fim, né? Como a maioria dos casamentos, né? Sei. E aí você achou melhor separar? Você tem filhos? Eu tenho 2 filhas. Isso você encontra elas com frequência e tudo ou não? Frequentemente. Mesmo porque minha filha também já está naquela faixa de 22, 23 anos, já estão trabalhando, estudando. Então, quer dizer, ficam mais difíceis os encontros, mas nós mantemos frequentemente contato telefônico. E boa relação. Almoçar, jantar, perfeita. Boa relação, quer dizer, não tem problema nenhum. Você tem bons Inclusive, amigos. eu e minha namorada, essa namorada que eu tenho, de vez em quando nós vamos no teatro, aí, nas palestras do senhor aí, que é muito interessante, sabe? É um assunto que nos interessa mutuamente, né? Sei. Então quer dizer que você está bem resolvido mesmo do jeito que está. Olha, eu não poderia, se eu tivesse escrito no passado uma história para minha vida melhor, eu não conseguiria, sabe? Então, meu caro, você, me desculpe, fique assim mesmo onde está, porque se você está contente, se a mulher está contente, se o marido dela está contente, se essa sua espécie de namorada está quase contente, porque de alguma maneira ela também está aguentando isso do jeito que está, você fica parado onde está, porque tem muito pouca gente que hoje teria condições de falar isso que você acabou de falar. Quer dizer, se eu pudesse desenhar um desenho para a minha vida, dificilmente teria feito um desenho melhor do que esse. Com esta fala e com esta posição, evidentemente não temos mais absolutamente nada a questionar. E se a postura é uma postura que não é a tradicional, quer dizer, que não é a fórmula típica dos casais, isso é irrelevante. Se está contente todo mundo, é o que interessa. E parece que é esse o caso. Então, boa sorte para vocês e quem sabe ainda vejo vocês lá, sem saber quem são, na terça-feira, lá na Livraria Cultura. Muito obrigado pelo telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Maria de Lourdes. Boa noite, doutor. Boa noite, Maria. Boa noite. Olha, eu sou depressiva. Sim. Eu já faço esse tratamento de remédio há muito tempo. Desde que Quantos anos você tem, Maria? Eu tenho 60. Sim. Desde que minha filha última nasceu em 81, houve problemas e
não foi detectado o que era depressão, era estresse, era não sei o quê, e nunca tive êxito nas minhas consultas e no remédio. Aí chegou há um tempo, eu tive com uma doutora, então eu já estou com ela há mais de 10 anos já com ela, tomando o remédio. Sim. Fluoxetina 20 miligramas, bromelazepam 3 miligramas e mipramina 20 miligramas. Um comprimido à noite. A princípio eu tomava um à noite e outro de manhã. Sim. Então agora ela passou para um. Eu vou levando, né? Vou levando. Mas a depressão mesmo, ela não sai. Sim. Você tem algum motivo concreto para ficar mais deprimida, Maria de Lourdes? Eu acho que o motivo concreto para mim é a família que desmoronou. Então, até minhas filhas, elas cada um foram para um lado, não acreditaram que o pai estava falando a verdade, que a culpa era minha, tudo que eu sou divorciada. Então, elas ficaram. Depois, elas começaram a chegar a mim. Mas não tem mais como eu tratá-la como filha ou eu mãe, sabe? Eu mantenho distância, não tenho mais certeza de nada, não tenho mais, assim, confiança de me abrir com elas e nem de querer elas perto de mim. Entendeu? Porque eu acho que fez uma vez, fez outra, vai fazer. Mas ela sempre. fez o quê? Caíram na conversa do pai, dizendo que, o que o pai falou para ela? Falou tudo o contrário. O pai é que me traiu, o pai é que fez muitas besteiras e falou para elas o quê? Falou tudo ao contrário, que eu é que, não a traição, mas eu é que fui culpada da separação, essas coisas. Elas não me deram a saber que tipo de assunto. Eu também não quis entrar em assunto, porque eu não quero me abortar. Eu estou num ponto que eu não quero saber de nada, é sim, não, tá, não quero saber. Às vezes a minha filha, a mais nova, está se chegando porque ela ficou grávida e teve essa menina de 2 anos agora. Então, ela começou a se chegar. Agora precisou que o marido se acidentou, ela trouxe a menina, mas eu não quero me apegar à menina, nem a ela. Eu sinto que ela é falsa, entende? Ela não é muito segura. Ela não olha para mim. A pessoa que não olha para mim, eu não tenho muita confiança. Tem que olhar no olhar, né? Então ela fica assim. Então ela fica, fala alguma coisa, fala isso, não acredito em nada. Eu passei a não acreditar em nada. Mesmo ela tenha dito para minha mãe, realmente você tinha razão. Meu pai mentiu tanto, que eu tive que comprovar certas coisas com documento, né? Puxa, meu pai fez isso. Eu digo, pois é, mas vocês nunca me perguntaram. Então vocês são erradas. São erradas porque deveriam ter perguntado de que lado era o erro. Tá não certo. me crucificar. Tá certo. Então vocês me crucificaram sem saber o outro lado, né? Tá certo. Então eu fiquei assim. E essa depressão eu tive junto com ele, né? Mas depois é que foi se agravando, porque eu perdi minha mãe, depois perdi ele. Mas não consigo largar o remédio. Eu já entendi. Então, o que eu acho aqui é o seguinte, que o remédio, ele está quebrando um galho, mas ele não resolve todos os problemas, porque existem causas concretas também que justificam a depressão. Quer dizer, você ficou magoada, frustrada com esse tipo de problema. Outros problemas, como, por exemplo, a morte da sua mãe e essa decepção com as filhas, o divórcio, tudo isso ficou uma comida indigesta que você não teve a sabedoria ou a capacidade de ultrapassar. Não no sentido de perdoar todo mundo, mas no sentido de conseguir ir adiante com a sua vida para além disso. Quer dizer, talvez aqui, além dos remédios só quebram um galho mesmo. Nesses casos, o remédio não resolve tudo. Aqui, outra coisa que poderia ser talvez de grande valia seria um pouquinho de conversas ou uma ajuda psicológica para ver se consegue esvaziar um pouquinho essa mágoa que parece que ainda é muito grande dentro de você, apesar de que esvaziar a mágoa não significa ficar ingênua e acreditar de novo piamente nas suas filhas ou nas suas filhas, porque evidentemente elas tiveram culpa naquilo que fizeram e não eram tão criancinhas e tinham todos os motivos para saber
quem era a mãe, quem era o pai, que ele tinha os fatos para poder fazer a avaliação. Mas, de todo modo, também não é o caso de ficar carregando tanta mágoa. Não confiar é uma coisa, carregar tanta mágoa pode fazer mal a você e manter esse estado depressivo, que eu acho que é uma coisa que está acontecendo. Então, se puder, a única recomendação eu diria o seguinte: não é a questão de aumentar o remédio, nem de mudar o remédio. Talvez agregar ao remédio algum tipo de tratamento psicológico também. Muito obrigado pelo seu telefonema. E eu gostaria de ler aqui o e-mail do Ivo, que nos escreveu o seguinte: doutor, minha filha tem 12 anos, é arredia, relaxada, tímida, não gosta do próprio corpo e se acha muito feia, o que não é verdade. Em consulta e avaliação com o psicólogo, chegou-se à conclusão que ela sofre de dismorfia. Essa conclusão gerou muitas dúvidas a nós, os pais. Ela continua fazendo o tratamento e gostaríamos de saber exatamente o que é dismorfia e como é o tratamento e de que maneira podemos ajudar. Então, dismorfia é um termo que se usa hoje para as pessoas que não têm boa aceitação do próprio corpo. Quer dizer, pessoas que têm uma visão deformada, deturpada para pior do próprio corpo. Não sei se cabe exatamente esse diagnóstico numa menina de 12 anos, mas, de todo modo, é um problema que tem crescido muito, porque tem aumentado na nossa sociedade essa obsessão com o corpo, com a aparência física e com a beleza. Parece que quem não é perfeito, quem não for igual a Gisele Bündchen, não vale nada, e as pessoas então começam a ver problema em aparências físicas absolutamente normais, começam a buscar vamos dizer assim, ajuda com exercícios exagerados ou mesmo cirurgias estéticas, e que muitas vezes os cirurgiões até se recusam a fazer ou evitam fazer, porque justamente não vão resolver por se tratar de uma coisa que está mais no psicológico da pessoa do que eventualmente nos fatos. É evidente que uma menina de 12 anos não dá para a gente fazer esse diagnóstico com tanta precisão, mas é importante que vocês tenham a visão clara de que ela já tem essa tendência a vamos dizer, fazer uma visão negativa e exagerada do próprio corpo, e que quando crescer, se isso não se resolver com uma ajuda psicológica que mostre que a baixa autoestima tem a ver talvez com outras coisas e não tanto com a aparência física, né? Ela vai se transformar realmente numa pessoa muito frustrada e sempre aflita e sempre excessivamente preocupada com as imperfeições que possa ter, e essa preocupação exagerada com a imperfeição física pode acabar por gerar uma irritação com a imperfeição em geral e criar um perfeccionismo na vida prática como um todo, perfeccionismo esse que é fatal para a possibilidade da pessoa executar e exercer todas as suas potencialidades. A sociedade que nós temos vivido tem prejudicado dramaticamente a autoestima das pessoas por louvar excessivamente a beleza e a perfeição física, de tal maneira que quem é normal, mas não é tão perfeito e tão maravilhoso quanto as vedetes, as top models e as artistas da televisão, possa se sentir diminuída, desmotivada, por baixo, e isto corresponde a uma visão depreciada e negativa de si mesmo, da aparência física, e que corresponde a esse diagnóstico de dismorfia. O tratamento é psicológico, ajudar a pessoa a ter e desenvolver uma melhor ideia de si mesmo, e ter uma ideia de si mesmo que não passe exclusivamente pela aparência física. Muito obrigado pelo seu e-mail. No Divã do Gicovati tem produção de Diego Matoso e Joyce Ribeiro. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Jair Zúculo, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã do Gicovati.